Oi pessoal, tudo bem? Janeiro finalmente chegou ao fim e eu vim compartilhar as leituras feitas nesse mês. Já deixa seu joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Janeiro é um mês de férias, é um mês mais tranquilo, então eu consigo ler uma quantidade boa de livros. Eu fiz algumas leituras legais. Não é o caso da primeira leitura do ano, que foi essa daqui, Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez. Eu comecei a ler esse livro no final do ano passado. Ele é imenso, tem 542 páginas. Como ele veio na caixa do Intrínsecos e eles sempre mandam livros muito bons, eu adorei esse tom de roxo. Então eu fiquei super empolgada para ler. Mas o que acontece? Conta a história do Gaspar e do Juan. Eles são pai e filho. O Juan, que é o pai, é um cara meio atormentado, digamos assim. Ele tá indo levar o filho para algum lugar, para um lugar X, que eu não vou falar qual é, porque qualquer coisinha nesse livro é spoiler, apesar de ter muita enrolação. Então ele tá ali fazendo uma viagem com o filho dele, aí a gente descobre a história dos dois. O pai, o Juan, ele é um médium, então ele consegue entrar em contato com o que eles chamam de sombra, de noite, uma coisa assim, não me lembro o nome. Então ele vê gente morta. Isso é uma coisa que passa, que é tipo meio que genético, né? Passou de pai para filho. Ele não quer que isso aconteça com o filho dele de jeito nenhum, porque é uma coisa ruim, ele sofre demais. Ele já fez inúmeras cirurgias porque ele tem problema do coração, é um cara bem debilitado. E ele faz de tudo pro filho dele, pra ordem que ele chama, né? Que é tipo a organização ali das pessoas que querem brincar com coisa errada, não alcançar o filho dele quando o filho tiver idade. Só que para fazer isso, pro filho dele ficar, digamos assim, escondido, a vida do menino desde pequeno é um inferno. Ele não tem mãe, logo no começo a gente sabe que a mãe morreu num acidente, acho que foi atropelada pelo ônibus. O pai quer de todo jeito falar com a mãe no outro plano e não consegue, então ele fica invocando tudo que ele tem que invocar. E esse menino tá aí largado, morrendo de enxaqueca e sofrendo com um pai bruto, grosso. Olha, eu não gostei dessa história, já comecei o ano daquele jeito. Não achei uma história assim que me acrescentou muito. Mostra até onde o pai, né, até onde o Juan consegue levar a vida dele, que é um inferno, no verdadeiro sentido da palavra. Tudo pra escuridão, lembrei, a escuridão não chegar até o menino. Só que a gente já sabe que não é isso que vai acontecer, porque se você tem tipo um dom de alguma coisa, uma hora isso vai te alcançar. Você pode tentar se esconder, eles fazem vários rituais lá para proteger o menino, mas uma hora a coisa chega. O livro, como eu disse, tem quase 550 páginas e podia ter assim 300 numa boa. Então eu achei um livro muito cansativo, muito demorado, muito enrolado. Não gostei da história, não gostei do final, mas eu fui olhar as resenhas, né, que tem no Scoob e no Goodreads, então muita gente gostou da narrativa. Esse livro já ganhou prêmio. Essa foi a primeira leitura de janeiro. Depois eu li Na Estrada com um Ex. Eu gostei muito dessa história, tem um vídeo aqui no canal exclusivo para falar sobre ela. Vou deixar nos cards e aqui no box de informação também. Mas bem rapidinho assim, esse livro conta a história da Adi e do Dylan. Eles são um casal que está separado e depois de 2 anos eles se reencontram da maneira mais inusitada, indo para o casamento de uma amiga. O carro que a Adi tá com a irmã dela bate no carro que tá o Dylan com um amigo dele. O carro do Dylan dá meio que um PT ali e eles precisam ir todos juntos pro casamento. Também no carro das meninas tem o Rodney, que é uma pessoa que eles conheceram tipo no Facebook do casamento, que tava precisando de carona e o cara tá indo, totalmente aleatório. Mas depois a gente descobre por que ele tava lá. Então, nessa viagem, né, na estrada com o ex, a gente descobre em 2 linhas do tempo e na visão dos dois, tanto da Adi quanto do Dylan, é um capítulo de cada.
como eles se conheceram, como foi o desenrolar do relacionamento, o que aconteceu para eles terminarem esse relacionamento também. E a linha do tempo vai até o final e chega até agora, indo e voltando, na verdade, né? Passado e presente, pra gente entender como essa história aconteceu. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acabei não falando no vídeo de resenha, é que essa história mostra muito como que o dedo de outras pessoas pode atrapalhar o nosso relacionamento, né? Pode atrapalhar o relacionamento das pessoas, porque a confusão toda não foi nada mais do que falta de diálogo. Também da intromissão de outras pessoas do lado de fora. Eu gostei muito desse livro, li ele bem rapidinho, gostei demais e recomendo a leitura. Em seguida veio Destruidor de Mundos. Eu comecei a ler ele no vlog de leitura, vou deixar linkado aqui também. Esse livro, ele tem meio que acho que 5 personagens principais, cada capítulo é de um personagem. E a história é assim: tem o bem e tem o mal, é fantasia, né? Tem o bem e tem o mal, e o mal, depois de meio que vencer ali uma luta, ele abre um negócio que chama fuso, que sai também gente morta, gente ruim, querendo acabar com todo mundo. Eu vou apresentar os personagens desse livro para os personagens da nossa parte de noite, que eles vão se dar muito bem. Claramente tem uma pessoa que pode salvar todo mundo, que é a Coraine, que ela é filha do irmão gêmeo do cara mauzão, e ela tem esse poder de acabar com o fuso, de derrotar, de fechar. Esse livro foi meio complicado para ler, porque a história é muito boa, eu gostei muito de como a autora escreveu, porque ele é um livro grandão também. Ele tem 550 páginas, eu só li livro grande agora em janeiro. Mas eu demorei para entender qual era a essência da história. E me ajudou a entender também depois que eu descobri que esse livro tem continuação, né? Me ajudou bastante a desenrolar o fio da meada. O que é? Os personagens principais ali, o Domácrida, a Sorasa, a Coraine, a feiticeira, que eu não vou lembrar o nome dela, o André e uma rainha, a Érida. Tirando a rainha, que tem um papel muito específico na história, esses que eu acabei de falar pra vocês, eles se juntam pra ir atrás desse fuso e derrotar o mal. Só que eu não tava entendendo, porque eu tava esperando, tipo, é um livro de fantasia, de guerra, né, de luta, então eu tava esperando mais ação, mais briga. Então eu demorei pra entender que essa parte da história é o caminho que eles percorreram pra encontrar esse fuso e principalmente pra se encontrar. Porque o imortal, né, acho que é Domácrida, ele encontra a Sorasa, que é a minha personagem favorita, a assassina, e ela é toda sarcástica, zombeteira. E eles vão atrás da Coraine, que é a filha, que tem o poder de acabar com tudo, com a sua espada, que só ela pode usar aquela espada. Aí eles vão atrás do André, aí eles encontram a feiticeira. Então não tem muita ação, porque mostra como essas pessoas se encontraram para poder realizar o que eles precisavam realizar. No final do livro tem um pouquinho de ação, eu até li assim mais rapidamente, mas o resto do livro é isso. Eu tava até achando que era uma história mais devagar, mas na verdade é devagar? É, mas é como deveria ser. Não foi tão difícil assim de ler depois que eu entendi, né, qual era o conceito da história. Então eu já quero ler a sequência. Se já não lançou, tá pra lançar, porque eu vi por aí e eu gostei, recomendo. O último livro que eu li agora em janeiro, inclusive eu terminei de ler hoje, dia 31, terminei agora há pouco, foi Jogos de Herança. E ele tá inclusive assim, ó, porque ele veio cortado errado. Mas o negócio é o seguinte: a Avery é uma menina, ela tem acho que 16 anos, e a vida tá complicada, ela perdeu a mãe, tá morando com a meia-irmã, e a meia-irmã tem um namorado que não é flor que se cheire, que não se dá bem com a Avery, e ela vai morar no carro dela, olha isso. Só que o que acontece? Logo em seguida aparece na escola dela um dos filhos de um cara que é bilionário, que estava atrás dela urgentemente, porque esse cara bilionário deixou para ela toda a fortuna dele. Não deixou para os netos, não deixou para as filhas, deixou
tudo e mais um pouco, todas as casas, posses, avião, carro, tudo, todos os bilhões que ele tinha para Avery. E a história gira em torno de por que ele fez isso, porque ela até então era uma garota X que ninguém sabia quem era, e ele deixou tudo para ela. E é claro que os herdeiros, né, os parentes, eles ficam indignados com isso e querem saber o que aconteceu. Então eles vão lá, leem o testamento do Tobias Hawthorne. A única exigência para Avery receber todos esses bilhões é ela passar um ano na casa Hawthorne, na casa desse bilionário. Só que na casa também moram os netos, moram as mães, todo mundo que você imaginar mora lá. E essa casa, ela é muito peculiar, porque ela não é uma casa assim comum. Ela tem vários enigmas. O Tobias Hawthorne, ele era um senhor muito excêntrico, né? Tanto que ele fez o que ele fez, de deixar toda a herança para Avery sem nenhuma explicação e deserdou a família, porque ele não deixou absolutamente nada para ninguém. E cada parte dessa casa tem ali as suas particularidades, a casa é cheia de enigmas e cada um dos netos, dos 4 netos e a Avery, eles recebem uma cartinha do Tobias e a partir daí eles têm que juntar pistas para descobrir por que ele fez isso, por que ele tomou essa decisão de deixar tudo para ela. É uma história muito boa, é uma duologia, então tem sequência, eu quero ler muito a sequência. Eu li esse livro muito rápido, ele também é grandinho, tem 425 páginas. A escrita dessa autora é aquela escrita que você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer. E são capítulos curtos, que é uma coisa que eu gosto muito. Então você termina de ler o capítulo e já quer emendar o outro. Gostei do final, da resolução da história toda. E também gostei do gancho que deixou para a próxima história. Então essas foram as leituras que eu fiz em janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!